satisfação que mais uma vez nós adentramos a sua casa, ao seu lar, com mais esse projeto, com mais esta lição maravilhosa que o Senhor nos proporciona neste dia. Por que não dizer nesta manhã? Porque são exatamente 6 da manhã e nós estamos aproveitando o momento para gravar esta aula que será ministrada no próximo domingo, dia 23 de agosto. E esta lição é a lição de número 8 e ela traz como título A unção que produz milagres. É uma lição muito bonita, uma lição que vai nos trazer grandiosas lições e aplicações para as nossas vidas. O texto áureo desta lição está registrado em Isaías capítulo 10, versículo 27. É o versículo base para esta lição e ele diz assim: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Louvado seja Deus. Esta lição ela é comentada pelo comentarista, pastor e doutor Abner de Castro Ferreira. E esse que vos fala é o presbítero Eudice Paul. E esta lição que nós estamos comentando, você vai encontrá-la lá no nosso site revistaebd.com. E lá vai estar todo o esqueleto e você vai entender muito bem. O texto de referência está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 18, 19, 20 e 21. Não leremos porque nós não teremos tempo, vamos ganhar tempo. Então, mas os irmãos acompanhem. Esta lição, meus irmãos, é uma lição vai necessitar de muita atenção dos nossos irmãos, porque ela é uma lição, vamos dizer assim, não tão simples assim. Aqui está escrito: Jesus pediu para ler o texto das Escrituras e trazer a mensagem. E essa mensagem estava registrada em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. E este texto é o texto-chave para o Messias. E de acordo com os rabinos, essa passagem ela faz referência ao Messias. E o povo da sinagoga sabia dessas coisas, sabia desta informação. Podemos imaginar que todos ficaram atônitos quando viram Jesus ler esta passagem e declarar que esse tempo havia chegado. E Jesus, após concluir, senta-se na cadeira reservada ao Messias. Esta cadeira que era livre, que era posta à disposição do Messias. E Jesus declarando ainda que havia chegado o ano aceitável da salvação. É interessante nós entendermos a questão do ano aceitável. Se você for olhar lá no ano do jubileu, em Levítico capítulo 25, você vai encontrar, por exemplo, a casa em uma cidade murada. A casa em uma cidade murada, ela poderia ser vendida, mas após um ano ela poderia ser resgatada. A cidade murada ela tem todo um significado, uma tipologia, por exemplo, do corpo e da alma. Após vendida esta casa em cidade murada, você poderia ainda tê-la de volta, você ainda poderia readquiri-la após um ano. Se após um ano você não conseguir negociar esta casa, então você a perderia definitivamente. Da mesma forma, aplicando, nós temos o ano aceitável da salvação que foi ministrado por Jesus. Nós temos o ano. Qual é esse ano? Jesus trouxe o ano da graça, ou seja, o período da graça.
o ano aceitável da salvação. Enquanto estivermos nesse corpo, nós temos condições de negociar a nossa alma, a redenção da nossa alma junto a Jesus. Se neste ano nós não nos importarmos, não corrermos atrás, não pedirmos ajuda, não irmos atrás de Jesus, então nós perdemos o tempo aceitável da salvação. E aí, meus irmãos, a coisa complica bastante. Então é interessante os nossos alunos entenderem que o ano aceitável, que aqui o Messias Jesus estava dizendo, o ano aceitável é o ano da graça. Enquanto a vida desse corpo, enquanto a vida há esperança de negociarmos esta casa em cidade morada. Ao fazer esta afirmação, Jesus estava dizendo, chegou o tempo, chegou o Messias. E a autoridade messiânica está sobre mim. Por que eu digo autoridade? Ele diz, o Pai me ungiu. O Pai me ungiu. Ou seja, a autoridade messiânica está sobre mim. Está sobre mim para quê? Está sobre mim para pregar. No nosso texto nós vamos encontrar, está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados, pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável da salvação. Meus irmãos, se formos olhar o ministério de Jesus, vamos observar que Jesus curou mais cego do que curou leproso, coxo. Então, se teve um público que o Senhor Jesus deu atenção, foi aos cegos, digo, naquele momento literal. Mas hoje nós podemos aplicar esta palavra aos cegos espirituais. Porque o homem sem Deus, ele é cego, não sabe para onde vai, não sabe para onde é levado. Mas o Senhor nos trouxe luz à escuridão e nos pôs nossos pés em segurança, segundo o salmista. Jesus ainda nos disse uma palavra em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei poder, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. É uma autoridade, a autoridade de Jesus passando a sua igreja, dando a sua igreja. Mateus 28, versículo 20, a parte B, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos outorgou essa autoridade. Essa autoridade o Senhor nos entrega. A quem? A igreja do Senhor Jesus. Ela é a detentora hoje dessa autoridade sobre os espíritos malignos. Mas essa autoridade foi nos dado para quê? O Senhor nos deu incumbência dessa autoridade, que é a unção. A unção é a autoridade que Ele deu à igreja. O tópico 1 da lição, a unção e seu significado. A unção, ela vem do latim, que ela é unction, untar óleo sagrado. Através deste ato, eram consagrados os reis, sacerdotes e profetas de Israel. Veja que a unção está atrelada à autoridade. Entenda bem isso. Está atrelada à autoridade. O Senhor nos deu autoridade. A igreja é a única instituição da terra com autoridade
outorgada, ou seja, por lei, não é delegada, é outorgada. O Senhor nos outorgou a autoridade. A igreja primitiva logrou sucesso porque a sua geração, aquela geração logrou sucesso por quê? Porque ela estava cheia dessa autoridade e ela vivia unida, cheia de fé e perseverante e incrivelmente impactante com esse poder. Louvado seja o Senhor. O certo escritor Vance nos diz assim: não vamos transformar o mundo pela crítica nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus, recheada de autoridade, de poder. Aleluia! O reino de Deus é tomado com poder. O reino das trevas ele vem com força, mas o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus, é tomado com poder. É power, é poder mesmo. Em Atos capítulo 24, capítulo 2, versículo 24 a 47, nos dá alguma coisa, algum recheio, algumas informações que nos mostram o porquê que aquela igreja era poderosa. Por exemplo, ele nos fala que eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e também ao partir do pão e das orações. Também nos fala que eles eram cheios de temor, havia temor sobre eles. Também nos fala que eles criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Queridos irmãos, nós podemos aplicar esta palavra. Veja, essas pessoas, ao serem convertidas ao cristianismo, à igreja, eles integravam-se à igreja e perseveravam. Veja como está diferente essa questão. Eles criam, eles tinham raízes, eles ficavam. Os apóstolos ensinavam e eles aplicavam estas palavras aos seus corações e às suas vidas. Eles criam nessas palavras. E o Senhor as abençoava. Hoje, queridos irmãos, como é difícil isso? Porque as pessoas entram nas nossas igrejas e já não tem mais esta fidelidade. É difícil se manter o rol de membro atualizado. Por quê? A pessoa, ao mesmo tempo que ela já não está mais. É uma sensibilidade exacerbada que é difícil entender. As pessoas já não amadurecem, já não crescem, são meninos na fé e querem continuar assim, sendo mimados, não crescem. E o Paulo nos exorta, nos diz que esse é um pecado de imaturidade. E esse pecado está impregnado em nossos dias e em nossa igreja. A igreja que passa por essa crise, as pessoas buscam fugas, ao mesmo tempo que elas entram pela porta da frente, elas já querem sair pelas portas do fundo, da lateral da igreja, e magoadas, elas beliscam, elas bebem em várias fontes, elas não têm mais um único pastor, elas não têm mais uma única referência, como tinha os apóstolos, ou a igreja apostólica tinha referência. Eles obedeciam os seus líderes, eles obedeciam os seus mestres, os apóstolos, os pastores, e eles não tornavam como ovelhas errantes, sem referência e sem raízes. Mas louvo a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus nesses dias, nesses últimos dias, e eu sei que algo vai acontecer. 1.1 Conhecer não é saber. Veja, querido, vamos concluir esta parte, vamos trazer resumido. Então, aqui diz, conhecer não é saber. Mas eu coloquei aqui, saber é o que fica depois do conhecer. Conhecer, às vezes, é uma informação, é você ouvir falar.
mas o saber é aquilo que fica guardado na sua vida, no seu coração, e você aplica para a eternidade na sua vida. A palavra unção é constantemente usada em nosso vocabulário e temos inventado, diz o escritor, uma grande quantidade de qualitativo para lhe dar um significado lógico. No entanto, meus queridos irmãos, realmente o escritor nesse ponto tem razão, mas a explicação, ou pelo menos a parte traduzida mais lógica da unção é a autoridade para fazer. O Senhor nos deu a autoridade para fazer. Fazer o quê? Fazer a sua grande obra, curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos, trazer a salvação. Então, a autoridade é isso, a unção é isso. É esse revestimento que nós ganhamos para fazer a obra. Porque não tem como fazermos uma grande obra se não estivermos revestidos para entrarmos nesse reino do inimigo. Aqui nos diz também que as pessoas não ungidas, não são ungidas somente para cumprir propósito de Deus. Também elas são ungidas legalmente. Isso fala-se da autoridade, das nossas autoridades constituídas, das nossas autoridades eletivas, que nós os elegemos, as autoridades também constituídas através de decretos, as autoridades espirituais, físicas. E o apóstolo Paulo fala que essas autoridades, sendo elas governamentais ou não, elas são autoridades instituídas por Deus, e como nós entendemos, nós vemos que a unção é autoridade. E todas aquelas pessoas que não se submetem a essa autoridade, aquelas que se rebelam contra estas autoridades, elas estão se colocando contra Deus, que as instituiu. E quando nós nos colocamos contra essas autoridades, nós estamos indo contra uma autoridade que vem de Deus, que nós às vezes doamos através do voto, nós confiamos, mas que é homologada por Deus. Então, uma vez que elas estão lá, elas são, nós devemos autoridades, ou respeito e submissão a elas. E aqui nos diz ainda que todos aqueles que temem o mal têm que temer essas autoridades, porque elas são a correção de Deus para essas pessoas rebeldes. Portanto, sejamos submissos às autoridades. 1.2, o significado da unção. Aqui nos fala que a unção ou a autoridade é um foro, às vezes nós chamamos nos nossos dias de foro privilegiado, que é dada às autoridades, seja ela judiciária, legislativa, executiva. E esse foro privilegiado traz de fato alguns benefícios. Por exemplo, um cidadão que era comum e de repente ele se torna uma autoridade legislativa, ela passa a ter um foro privilegiado. Ou ainda uma autoridade comum, ela vem a ser delegada através de decreto a ser um secretário, um superintendente. Então ela também passa a ter um foro privilegiado. Isso a autoridade traz isso. A partir daí, ela tem acesso direto a lugares, a processos. Ela tem alguma, vamos dizer assim, não é regalia, mas responsabilidade. Responsabilidades maiores de fazer algo mais. Por quê? Ela recebe essa autoridade para uma finalidade. Aplicando isso para o sentido espiritual, a responsabilidade ou a finalidade que o Senhor nos deu foi para quê? Para pregar o Evangelho, pedir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a incumbência maior da igreja. Todavia, isto é específico, implica não em poder, mas em grande responsabilidade. Por exemplo, Jesus em Isaías 61, o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para pregar boas notícias. Veja a responsabilidade. Ungiu-me para. Então o Senhor unge para. Jesus cuidar dos que estão de coração quebrantado, liberdade aos cativos e das trevas e os prisioneiros. Louvado seja Deus. Quando ele foi ungido, Provérbios 8, 23 fala que ele foi ungido desde o princípio, antes de existir a terra. Então,
O Senhor, ele não foi ungido por representação ou por um derramamento simbólico de óleo via sacerdote, mas ele foi ungido com a presença real do Espírito Santo no seu batismo. Lembra quando ele saiu do batismo, que a pomba foi vista em forma corpórea de uma pomba, mas que era o Espírito Santo, e o Pai falou assim: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então ele foi batizado, ele foi ungido, não com uma representação mais direta com a presença real do Senhor. E ele também foi, neste batismo, nesta unção, ele recebeu durante a sua vida as 7 manifestações do Espírito Santo. Quais são essas 7 manifestações do Espírito Santo? Essas 7 manifestações do Espírito Santo está registrado em Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3, que diz assim, veja: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Veja que todas essas manifestações são encontradas em Jesus, foram encontradas no Messias. E o Senhor também nos dá essas manifestações, desde que nós nos empenhamos em fazer a sua grande obra. Louvado seja Deus. O tempo está passando, 22 minutos já passou. 1.3, o propósito da unção é libertar. Lembra de Jesus, que o propósito maior dele foi libertar os cativos? Então o propósito maior da unção em nossa vida é libertar, é trazer o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor enquanto é dia. A unção não é para desfrute pessoal, a unção não é título, a unção é poder de Deus para as nossas vidas. Para alguns, Paulo fala que o Evangelho é loucura, mas para nós é poder, nós sabemos que é poder de Deus. Quando Deus unge um homem ou uma mulher, ele unge para produzir liberdade, lembre-se disso. A igreja veio trazer liberdade. Lembra da aula passada que o Evangelho muda a história e cultura das pessoas? A unção tem a ver com foros legais, que nos capacitam a levar adiante o propósito de Deus para a terra, de Deus da terra, que sempre será de libertar as pessoas, pregar boas novas aos pobres, aos cativos, trazer a libertação. Ponto 2 da lição. Unção significa responsabilidade. A autoridade traz consigo responsabilidade, não traz privilégios. Às vezes alguém confunde privilégios. Quando elas se omitem da sua responsabilidade, elas confundem com privilégio. Mas se não houver confusão, é responsabilidade, não regalias. Jesus disse: quem quiser tornar-se grande entre vós, vos servirá. Quer ser grande? Então vá servir. Quer ser grande? Então vá pregar o Evangelho. Quer ser grande no reino de Deus? Faça alguma coisa. Querer ser grande não é aparecer. Quer ser grande? Querer ser grande não é estar no púlpito. Querer ser grande não é estar com o microfone lá no púlpito, quando a igreja é cheia, esperar que a igreja... Tem uns que só querem falar quando a igreja está superlotada. Isso aí é estrelismo. Nós estamos falando de autoridade espiritual. 2.1. Qual a nossa responsabilidade? Deus espera que um espírito de responsabilidade reine na sua igreja. Que as pessoas sejam responsáveis naquilo que fazem para Deus, sejam responsáveis por seus atos. Afinal, o livre-arbítrio é uma autoridade, é um tipo de autoridade, porque tudo o que fizermos nos trará juízo. Da mesma forma é autoridade. O Senhor
deu-nos autoridade. E nós podemos pecar por omissão. Por exemplo, deixar de fazer. Quando eu deixo de fazer, eu estou pecando. E esse pecado é grave. É o pecado da omissão. E o Senhor tem nos ungido para que tenhamos e entendamos esta responsabilidade. Hoje é fácil ter títulos pastorais, títulos de ministros, e nós devemos tomar muito cuidado, diz o escritor, porque infelizmente tem sido ungido pessoas de modo irresponsável, que a única coisa que faz na obra é atrasar. E como atrasa? Tem obras, tem igrejas, tem lugares que a igreja se fecha por causa de responsabilidade, porque a pior coisa que tem é você pastorear ou liderar uma igreja com sequela, em virtude de irresponsabilidade de alguém que ali passou. É melhor você pegar uma igreja do nada e começar, do que você pegar uma igreja sequelada. Como é difícil pegar uma igreja sequelada, isso é em virtude de irresponsabilidade de alguém que ali passou. E esse é o pecado dessa irresponsabilidade, às vezes se torna irreversível, quando um irresponsável governa. Por exemplo, Provérbio 28:16 diz assim: o governante sem discernimento aumenta a opressão. No entanto, ainda no capítulo 29, versículo 2, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Ou seja, o justo entende-se que ele age com temor, com tremor e responsabilidade. E é por isso que o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa e tem essas qualidades inversas, o povo geme. Nós estamos sentindo isso na pele. Isso é prático para nós em nossos dias. Não vou entrar no detalhe, mas você vê que nós estamos gemendo. O povo geme em virtude desse momento de responsabilidade que estamos vivendo. A unção não tem nada a ver com um título, diz o escritor. Ela tem a ver com um nível de responsabilidade. Já temos falado e batido bastante nesse assunto. 2.2. A importância de ser responsável. É preciso entender que o primeiro pecado que entrou não foi o pecado de adultério, não foi o pecado de fornicação, de roubo, mas foi o pecado de irresponsabilidade. E aqui nós estamos falando de Adão, porque quando o Senhor falou assim: não faça, não toque, não coma, ele estava dando responsabilidade. No entanto, houve a quebra dessa ordem, e aí nós sofremos essas consequências. Noé, por exemplo, Noé foi chamado para salvar o mundo de sua época, e a sua função, ou seu chamado, era construir uma arca. Enquanto ele agiu com responsabilidade, ele salvou a sua família, a sua prole, e muitos dos animais exemplares que o Senhor determinou. Quando ele agiu com responsabilidade, houve resultado. Mas quando ele planta uma vinha e age irresponsavelmente, e ele embebeda-se, o que acontece? Ele amaldiçoa o seu filho. Veja que a autoridade ela é tremenda, tanto para a bênção quanto para a maldição. Agimos, portanto, com responsabilidade, para que venha-se bênção para nossas vidas. 2.3. A autoridade não é sinônimo de responsabilidade. Não, eu posso dar uma autoridade ao menino, e esse menino não vai ter noção da autoridade que lhe é devida. Por exemplo, eu colocar uma arma ou uma representação do Estado em uma pessoa com mentalidade reduzida, reprovada por psicólogo, em outras situações. Eu pegar uma representação do Estado, poder entre a vida e a morte, entregar na vida de uma pessoa ou de um menino, vai ter problema. Então, responsabilidade não tem nada a ver, não é sinônimo de responsabilidade. Mas, se você tem autoridade, você saberá trazer benefício
à sua comunidade, ao seu povo, à sua nação. Porque a autoridade na mão de quem tem maturidade traz qualidade de vida para o seu povo. Vemos isso já vimos, nós estamos vivendo essa situação. A unção não se negocia, e muitos estão misturando as coisas, buscando o caminho fácil. Isso é complicado. O escritor ainda nos fala de Esther. A Esther, o Senhor a colocou no trono com uma finalidade. Passou-se o tempo, anos, mas a finalidade chegou. E quando a finalidade chegou, o propósito chegou, o seu Mardoqueu, o seu tio, foi lembrá-la de que ela tinha um propósito de estar ali. E ela agiu responsavelmente, e quando ela agiu responsavelmente, o Senhor trouxe livramento ao seu povo. Então, lembre-se que a autoridade traz responsabilidade. 3. A unção traz benefício e ônus, ou seja, ela tem preço. Ao longo de toda a trajetória bíblica, observamos os sucessos e os fracassos de pessoas ungidas, onde alguns começaram bem, mas terminaram pessimamente. Eu digo que nem sempre é bom quando você começa bem, interessante. Mas se porventura você não começou bem, não tem problema. O importante, o melhor, ou a conclusão da história é bom, é excelente, quando você conclui bem. Porque você pode começar bem, mas talvez não conclua bem. Mas se porventura você não comece bem, você vai consertando e conclua bem. Porque o resultado final é quando você conclui. E se você concluir bem, louvado seja Deus. Vai ser bênção. 3.1. Não se brinca com a unção ou com a autoridade. Não se brinca. Se tomarmos como exemplo a unção de Davi. Davi, meus irmãos, foi ungido rei, mas levou 13 anos para reinar. Às vezes o Senhor nos escolhe para fazer uma grande obra, e às vezes nos falta paciência para esperar o momento certo. Escolher e chamar são coisas diferentes. O Senhor às vezes nos escolhe desde o ventre da mãe, mas nos chama no momento certo. E é por isso que você jovem, você senhor, irmãos, tem que fazer tudo para se preparar. Você foi escolhido, já foi escolhido quando o Senhor o salvou. No entanto, agora você tem que se preparar, correr, para que quando o Senhor te chamar, você esteja apto. Faça a faculdade, faça uma pós-graduação, faça o que for preciso, para quando o Senhor te chamar, esteja pronto para fazer uma grande obra e assumir responsabilidades, como no momento certo do chamado. Davi serviu Saul e observou suas falhas. E nesse observar, o Senhor trabalhou também o Saul que porventura havia em Davi. Porque a unção que o Senhor estava entregando a Davi era tremenda, mas esta mesma unção que o levou ao palácio, também o levou à caverna. No entanto, em nenhum momento deixou de ser a autoridade, a unção do Senhor. A mesma autoridade que o fez herói, também o fez vilão. Davi matou um gigante, mas seu pior gigante era ele mesmo. Isso aplica-se aos nossos dias. 3.2. A irresponsabilidade pode frear uma geração inteira. Isso é seríssimo. Isso nós vimos na geração de Josué. Aquela geração foi tremenda. Conquistaram a terra, guerrearam, tomaram. Foi forte aquela geração. Mas eles pecaram em algum momento. Eles não ensinaram, não instruíram a sua próxima geração. E aí quando veio a próxima geração, veio uma geração fracassada que não conhecia Deus,
que sequer tinha ouvido falar das suas maravilhas. Meus irmãos, se tem uma missão de autoridade para as nossas vidas, é a instrução dos nossos, é a instrução dos nossos filhos. Salomão fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e aí quando ele cresceu, até quando ele crescer e envelhecer, não se desviará dele. Esta é a maior das responsabilidades da igreja, que é ganhar almas, instruí-los, ensiná-los, fazer os discípulos. Essa é a maior responsabilidade, porque não adianta você crescer seu bambam e os seus filhos fracassar. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família e ainda a sua própria alma? Pensemos. 3.3, vou concluir, meu tempo acabou. Ser livre é ser responsável. Já lhes disse que o livre-arbítrio traz responsabilidade, porque as suas próprias obras e ações é que vão definir a sua penalidade ou a sua bênção. Ser livre, veja, a responsabilidade nos qualifica para a unção. Ser responsável é o primeiro sinal de uma vida ungida. Oh, glória a Deus! O Senhor não unge menino. O Senhor não unge menino. O Senhor unge pessoas que Ele tem projetos e Ele sabe que tem potencial. Se o Senhor separou você, se o Senhor ungiu você, é porque você tem potencial. Você pode desempenhar uma grande obra para o Senhor. Você pode ir mais além, porque o Senhor sabe, Ele sabe que você tem potencial, que você pode fazer mais. Por isso muitos não buscam ser livres, porque ter liberdade é viver com responsabilidade. Os irresponsáveis, os que vivem irresponsavelmente, estão nos presídios, estão nas cadeias e até mesmo nas covas. Mas o Senhor nos chamou para termos responsabilidade. Os israelitas não entraram na terra prometida porque eram livres no corpo, mas escravos na mente, diz o escritor. Meus irmãos, eles aborreciam Faraó, mas queriam o seu serviço e a sua comida. Terrível isso. O Senhor nos chamou. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. A verdade de mente. Paulo e Silas estavam presos, mas eles estavam livres para adorar a Deus. Isso que importa, meus irmãos. Você pode estar sob prisão espiritual, prisão física, você pode estar sob dificuldade, mas se você olhar para o alto, você verá que tem socorro, que tem vida, que você está livre. O corpo pode estar preso, mas a sua vida está livre, porque o Senhor está contigo. Glórias ao Senhor. Concluindo, um bom negócio ocorre quando as duas partes agem de maneira responsável. No entanto, quando fazemos negócio e uma das partes é irresponsável, traz problema. Teremos problemas. Deus sempre será responsável para conosco. Façamos então a nossa parte. Sejamos responsáveis. Queridos irmãos, chegamos mais uma vez ao término desta lição. Quero louvar a Deus por sua vida, por seu ministério, e nesse domingo, faça o melhor, meus irmãos. Eu sei que o Senhor vai te usar poderosamente para ensinar uma grande classe e grandes obreiros. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Josivânia, pela confecção dos slides, que ela tanto tem abençoado. A gente sabe que é árduo, que não é fácil esse trabalho. Mas mais uma vez eu te peço, ore por nós, ore por nosso ministério. Contribua conosco em oração. Contribua conosco divulgando este ministério para a glória e para a honra do nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Se Jesus não voltar, estaremos mais vezes em mais aulas para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Um grande abraço. Amém.